Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. O programa retoma o debate sobre eleições municipais, com foco em Belo Horizonte. A última vez que o PMDB se elegeu à prefeitura da capital foi há 36 anos. Isso em 1985, com Sérgio Ferrara. Hoje o partido vive uma situação, no mínimo, curiosa em relação à disputa. No plano federal, tenta se consolidar no governo com Michel Temer, contra o PT de Dilma Rousseff. Já aqui em Minas, a legenda é sócia política do mesmo PT, de Fernando Pimentel. O candidato do PMDB à prefeitura é o deputado federal Rodrigo Pacheco. O PMDBista foi eleito com mais de 92 mil votos, distribuídos por todo o estado. Rodrigo é advogado criminalista e integrante dos conselhos estadual e nacional da OAB. É vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Também convidado o jornalista Márcio Fagundes. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros. Colunista do jornal Hoje em Dia durante 15 anos. É superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Prazer em recebê-lo aqui, deputado, e também ao jornalista Márcio Fagundes, que já é um contratado, quase contratado aqui, já recebeu muito jeton do programa. Bondade sua. Deputado, eu coloquei ali que o PMDB não consegue se eleger à Prefeitura de Belo Horizonte há 36 anos. Última vez com Sérgio Ferrara. Você é um deputado em primeiro mandato. Teve cerca de 6 mil votos, talvez 6 mil votos, aqui em Belo Horizonte. Você acha que tem cacife para conseguir, para disputar e vencer a batalha aqui em Belo Horizonte? Bom, primeiramente eu queria agradecer muito a oportunidade do programa, Cena Política, aqui na BH News TV. Nós que agradecemos novamente a sua presença. Carlos Barroso, pela sua competência, sua dedicação ao jornalismo, Márcio Fagundes, que já era um conhecido e que, de certo modo, me permitiu que pudesse estar aqui hoje. Então é uma grande satisfação estar aqui podendo falar para o povo de Belo Horizonte. Você me pergunta a respeito do cacife nosso e do PMDB. Primeiro, nós temos uma etapa importante, que é o de vencer essa fase de convenções partidárias que devem ocorrer entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Começa depois de amanhã, né? Exatamente. Nós estamos gravando aqui segunda-feira, mas o outro possível concorrente, suposto concorrente seu, Leonardo Quintão, abriu mão pela sua candidatura. Exatamente. Ao que tudo indica, o seu nome vai ser homologado. Consolidado, né? Havia outros nomes também, além do deputado Leonardo Quintão, e isso deve então ser consolidado numa convenção partidária que deve ocorrer dentro desse prazo que eu estipulei. E aí, consolidada a pré-candidatura, nós passaremos, obviamente, a essa fase de alianças partidárias, até que se concretize o registro de candidatura e possamos fazer a campanha propriamente dita. Nós temos aí a campanha, eu quero até te perguntar sobre isso, me desculpe te interromper. A gente tem a campanha aí pulverizada entre quase 15 candidatos. Como o PMDB vai arrumar um parceiro para uma aliança nessa eleição? Está difícil, né? Bom, não, eu vejo que, obviamente, as pré-candidaturas se apresentam, mas no final das contas pode ser que esse número reduza em razão das alianças partidárias que são naturais. É mais para negociar isso, né? É para discutir, é importante que o processo político haja esse debate, até para que se cacife numa chapa aqueles que tenham as melhores ideias. Eu acho que o PMDB tem todas as chances de fazer uma aliança que seja uma aliança com políticas públicas interessantes, com identidade ideológica, dentro de princípios, são os princípios que nós prezamos, de correção, de ética e de competência e de eficiência para Belo Horizonte. E essa questão do resultado eleitoral disso, se será possível ou não, quem vai dizer não é nenhum cacique político, não é nenhuma sigla partidária, é o povo de Belo Horizonte que vai decidir pelo melhor candidato, é aquele que tem as melhores condições de administrar a cidade. Então eu tenho muita confiança dentro desse propósito, que nós possamos fazer um conteúdo programático que seja interessante e que possa cativar o eleitorado, especialmente as pessoas que mais precisam da política, que são as pessoas mais pobres. Deputado Rodrigo Pacheco, eu discordo da ideia que, disseminada hoje por quase todo o país, que nós precisamos de agentes públicos com uma faceta gritante, né, característica de um gestor. Aquela pessoa que sabe gerir receita e orçamento, e despesa, custeio. Eu acho que Belo Horizonte está precisando de um amante
de uma pessoa que ame a cidade como ninguém. Eu gostaria que você abrisse o programa fazendo uma declaração de amor a Belo Horizonte. E cumprimentando e também colocasse os pontos de seu programa. Eu sei que você hoje ainda é pré-candidato, porque é a convenção que define. Mas, logicamente, você já tem na sua cabeça alguns pontos principais para a campanha. Complementando só a pergunta dele. Muito bem, muito bem. É uma declaração de amor a Belo Horizonte. Eu não sei se eu sou tão bom em ser um amante, mas evidentemente eu posso dizer que eu amo Belo Horizonte, esse amor é sincero. Posso fazer uma declaração, se você me permitir, Márcio, resgatando um verso de um soneto que eu gosto muito, que é o soneto da fidelidade. Eu acho que fidelidade, lealdade nunca são demais. Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes. E o soneto diz, no primeiro verso, que de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. E o meu pensamento e o meu amor é por Belo Horizonte e pelos Belo Horizonte. Está vendo, Márcio? Declaração de amor com poesia, já tinha uma Vinícius de Moraes ainda, olha, que é um apaixonado pela vida, né? Um apaixonado pela literatura. Eu conheço todo o verso, viu? Todo o soneto, não é só o primeiro verso, conheço todo o soneto. Eu que atuo aí no campo da poesia também, juntamente com o jornalismo, gosto de ver alguém tirar do bolso do colete um poema, é muito bom, né? E no improviso. Aliás, é muito bom. São duas as surpresas. Um homem público hoje que cita um autor, que mostra que tem carinho pelos livros, vale muito pra gente, hein? O eleitorado precisa prestar atenção nessas pessoas que têm um carinho pela literatura, gostam do alfabeto. Isso não está muito corriqueiro aí não, viu? Tá difícil, né? Mas eu te pergunto especificamente e objetivamente, seus pontos para melhorar essa cidade, que tem de melhorar muito, todos nós sabemos isso, né? Bom, além da fidelidade e do amor a BH, nós precisamos ter pontos que sejam pragmáticos, técnicos e humanos, sobretudo. O administrador de município, seja Belo Horizonte, seja qualquer grande cidade, deve ter, primeiro, noção de gestão e capacidade administrativa. Isso é fundamental, porque uma administração do município desse tamanho requer conhecimento, preparação, saber escolher as pessoas que estejam juntas num eventual secretariado e com as assessorias, mas além dos números, que são números matematicamente postos de orçamento, de gastos públicos, de estratégias, pautado nessa linha de liderança e planejamento, que são dois pontos muito importantes, que é a liderança num processo administrativo e o planejamento de gestão. Nós nunca podemos nos esquecer daquilo que mais interessa na política, que são as pessoas. Nós não podemos esquecer de ajudar as pessoas, de ajudar a gente, porque só número não resolve. Então, é preciso fazer uma gestão que seja uma gestão humana, cuidando das pessoas, identificando aquilo que realmente as pessoas necessitam no seu dia a dia, especialmente aquelas pessoas que mais precisam, Barroso, da política, não é? Que são as pessoas mais pobres. O rico, ele tem condição de ter alternativas, ele tem o livre-arbítrio, a opção de mudar de bairro se aquele bairro não o atender, se o trânsito ali tiver piorado, ele tem a opção de mudar de um apartamento para casa ou da casa para o apartamento, ele tem até a opção de mudar de cidade. O pobre não tem essa opção. O pobre precisa da política eficiente próxima dele, com serviços públicos que sejam realmente eficazes. Precisa da escola funcionando para os seus filhos, da saúde funcionando para o seu atendimento médico no centro de saúde, que são quase 150 em Belo Horizonte e podem ser ampliados. Precisa de uma mobilidade urbana para chegar no trabalho com menos tempo. Isso é um avanço que Belo Horizonte precisa ter. Já houve avanço nos últimos anos, mas é preciso aprimorar mais isso. Então, fazer política é ter humildade sem submissão, paciência sem letargia e honestidade sem limites. E essa honestidade significa ter compromisso com as pessoas que mais precisam da política. Falando de mobilidade, é um tema muito importante, né? A gente tem, assim, vou usar essa expressão popular, uma caveira de burro enterrada aqui em Belo Horizonte, que esse metrô não sai de maneira nenhuma. Não saiu com o PMDB de Sérgio Ferrara, não saiu com o PT, com vários prefeitos, não saiu com o PSDB, não saiu com o PSB, não sai de maneira nenhuma. Como conseguir fazer o metrô e outras obras como o anel rodoviário, e que são obras travadas, totalmente travadas aqui em Belo Horizonte? O fato de Michel Temer, talvez, né, hipoteticamente, possa conseguir aí se consolidar como presidente,
Isso pode ajudar essa interação com o governo federal? Você cita dois exemplos, que são dois exemplos realmente que expressam uma caveira de burro enterrada, o metrô e o anel rodoviário. Vou começar do anel rodoviário, que é uma excrescência que nós vivemos hoje, o anel rodoviário matando a todos os instantes, são acidentes atrás de acidentes, e realmente isso é um descaso, não é só do poder público municipal, isso é um descaso geral que envolve inclusive o governo federal. É preciso ter uma reação que compreenda que o anel rodoviário é fundamental para a mobilidade urbana de Belo Horizonte e da região metropolitana e que não pode permanecer matando como está atualmente. No caso do metrô, eu acho que as pessoas estão tão cansadas dessa discussão do metrô que eu acho que aquele que se pretende ser administrador de Belo Horizonte deve agir mais e falar menos. Então, em relação ao metrô, há um projeto pronto, ele precisa ser efetivado, não há grandes dificuldades para que aconteça, é um pouco de vontade política e um pouco de bom relacionamento com o governo federal, dessa nova gestão do Michel Temer, fará com que o metrô possa ser uma realidade. E, alternativamente ao metrô, estimular esse mecanismo que é do BRT, do MOVE, mas fundamentalmente com as linhas que fazem a irrigação dos grandes corredores, ou seja, dar à população de Belo Horizonte mecanismos para que possam transitar mais livremente, com mais agilidade e com menos penúria, porque é uma penúria que se vive hoje com o trânsito, com o caos que está em Belo Horizonte. Melhorou de uns tempos para cá, especialmente em razão do MOVE e do BRT, mas melhorará muito mais se houver efetividade no metrô. Mas o metrô não comporta mais, Márcio, promessa de político. O metrô precisa ter uma ação concreta que o efetive e entregue para a população de Belo Horizonte essa realidade. Ô, Rodrigo Pacheco, desse diálogo que você pretende, que você já prenuncia ter com a população de Belo Horizonte, com a cidade, a gente dialoga com a cidade. Eu, quando saio de casa para ir na padaria, eu olho a árvore e falo, está na época do IP florir, eu vejo as pessoas cumprimentam. Você tem um diálogo, né, entendido, subentendido diariamente com a cidade. Você pretende, por exemplo, descentralizar o poder executivo, fazendo com que a prefeitura rode pelas regionais, entendeu? Olha, o descaso com a população hoje de Belo Horizonte é tão grande que aquela porta principal da prefeitura está fechada há não sei quantos anos. Vive fechada. Ninguém entra por ela. Ou você entra pelo fundo, que já, entre aspas, é muito ruim você entrar numa entidade, num poder pela porta do fundo, ali pela Rua Goiás, né? Ela não está aberta, aquela porta precisa ser aberta, aquela casa é do povo também, exato. O poder executivo. Você pretende dialogar descentralizando de alguma forma, não é pelos secretários, não. O prefeito precisa estar no Barreiro, o prefeito precisa estar em Venda Nova, o prefeito precisa circular e ouvir. Você acha isso plausível, possível? Isso é fundamental, é plausível. Não se faz política sem ouvir aos destinatários da política, que são as pessoas. As pessoas que vivem nos bairros, nas vilas, nas favelas, na zona sul de Belo Horizonte, em todas as regionais, tem que ouvir todo mundo para poder fazer uma política que seja eficiente. Ninguém é dono da verdade, não adianta administrar com número e com estatística apenas ou com diretrizes, é preciso ouvir para reconhecer as demandas e fazer valer a vontade da maioria. E a minoria vencida, Márcio, tem que aceitar o que a maioria quer que faça. Então, o político que não dialoga, o político que não ouve, serve para tudo, menos para ser político. E nós vamos abrir a porta do Afonso Pena? Isso é um pedido que, na verdade, um vereador de Belo Horizonte, o vereador Joel Moreira, uma vez me procurou e falou, Rodrigo, se você for prefeito de Belo Horizonte, eu quero te fazer um pedido. Abra as portas da prefeitura, não é? Isso é um simbolismo, evidentemente, muito significativo, que é de abrir do que é uma casa do povo também, para que esse povo tenha acesso pleno à prefeitura. Eu acho perfeitamente factível. Né? Eu tenho de fazer o intervalo aqui, que a política municipal não seja feita pelas portas de trás. Dos fundos. Dos fundos, né? É um simbolismo também, mas... pena de ser uma política de retrocesso. Tá, né? Certo. Cena Política faz um pequeno intervalo e volta em um instante. Segue Cena Política debatendo a eleição municipal com foco aqui em Belo Horizonte. O deputado Rodrigo Pacheco, eu coloquei aí no início do programa que o PMDB vive essa situação até difusa. Lá em cima,
no governo federal, apoia Temer, que é contra o PT. Aqui em Minas está com o PT de Fernando Pimentel. Como essa situação aí curiosa e muitas vezes antagônica vai nortear a sua campanha aqui à prefeitura, sendo que o PT deve lançar candidato, ao que tudo indica, o deputado, seu colega de Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes. Bom, primeiramente, nós vivemos no Brasil um multipartidarismo, quase 30 partidos políticos. Isso demonstra que há realmente alguma incoerência ideológica nos partidos políticos atualmente. O PMDB é um partido muito grande. É uma salada indigesta muitas vezes. O PMDB é um partido muito grande, com vários pensamentos diferentes, com várias posturas diferentes. Há um tipo de PMDB e outro tipo de PMDB. E, em nível nacional, houve um desgaste tão significativo do governo da presidente Dilma Rousseff que fez com que o PMDB optasse por sair do governo e apoiar o impeachment da presidente. Eu mesmo votei na Câmara dos Deputados pelo processo de impeachment da presidente da República, reconhecendo que não havia mais a menor condição de governabilidade naquele momento e dada a demonstração jurídica, inclusive, da ocorrência daqueles fatos. Naquela hora, lá não dedicou a filha, não. A empregada, a igreja, qualquer coisa que valha? No momento do impeachment, eu optei por fazer o meu voto embasado no entendimento da comunidade jurídica brasileira, grande parte dela, do entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil e do meu partido político, e em nome do povo de Minas Gerais. Então, fiz dessa forma... destrinchar mais um pouco esse assunto. Posteriormente foi dado, a perícia do Senado constatou que a pedalada não foi motivo de uma comissão técnica, né? E recentemente o Ministério Público Federal também retirou denúncia nesse sentido e tal. E mesmo assim você ainda acha que foi uma questão jurídica ou política que destituiu temporariamente aí a Foi presidente? Mais política que jurídica, não há dúvida. Está sendo mais política que jurídica, não há dúvida. Mas naquele instante, na votação da Câmara, da qual eu participei votando pelo impeachment, votava-se a admissibilidade do processo com as circunstâncias que haviam naquele momento em relação ao processo de impeachment. E naquele instante, tanto jurídica quanto politicamente, recomendava-se o impeachment. Agora é uma tarefa do Senado identificar se há justa causa para a efetivação e a cassação da presidente da República, não mais havendo participação dos deputados federais. Então eu dizia que em nível federal houve esse rompimento do PMDB com o governo federal, tendo o PMDB agora assumido interinamente, através do presidente Michel Temer, o governo federal. E em nível estadual o PMDB mantém-se na base de apoio do Partido dos Trabalhadores, do governador Fernando Pimentel, porque não há motivo para rompimento algum com o PT. Você disse aí sobre candidatura de Belo Horizonte, é legítimo que o PT tenha uma candidatura própria, natural, com o tamanho que o PT é, que o PMDB também tem a sua, e é importante a gente dialogar. Eu costumo dizer o seguinte, e disse isso na tribuna da Câmara recentemente, é muito estranho, para mim, que eu estou chegando na política agora, tenho 1 ano e meio apenas de mandato político, nunca tinha ocupado cargo público, nem exercido cargo político algum. É muito estranho para mim essa compreensão de que a oposição acha que a situação está sempre errada e a situação acha que a oposição está sempre errada. Quando ninguém é dono da verdade, reconhecer às vezes o acerto do outro é um ato de nobreza, não é? Então, eu acho que nós temos que dialogar a política, pensar mais no interesse público, essa trava que existe de achar que o outro está sempre errado, que há um conflito de ideias que faça com que o outro repugne aquilo que o outro partido pense, e eu não sou favorável a isso. Eu acho que todos os protagonistas têm que dialogarem, até porque, Márcio, o inimigo da política é outro, dos políticos é outro. O inimigo é a corrupção, é a pobreza, é a falta de credibilidade das instituições. Então nós temos que trabalhar para melhorar a vida do povo. A gente só faz isso com união e com diálogo. Obviamente que a oposição é fundamental, até porque faz o contraponto, mas essa cegueira deliberada de achar que o outro está sempre errado é, para mim, um erro político grave. A corrupção hoje norteia o debate político no país, principalmente nacionalmente. Nessa disputa da prefeitura, você acha que esse assunto também pode ser um mote, um foco? Não há como se discutir política hoje sem se discutir o combate à corrupção. A corrupção tem que ser combatida, é a chaga desse século que merece ser extirpada, e se faz o combate à corrupção com métodos eficientes,
obviamente preservando direitos de ampla defesa, de devido processo legal, de contraditório, mas a corrupção é uma chaga que precisa ser combatida e certamente será debatida numa eleição municipal. As pessoas vão compreender aqueles que têm seriedade, decência, honestidade, que combatem a corrupção, e outros que não têm esse compromisso. E isso, obviamente, é um critério de escolha que deve pautar toda a sociedade. Existe essa dualidade, me desculpa, eu sei que você quer perguntar, mas que lá em nível federal, hoje você tem uma grande discussão da corrupção e essa discussão deve derrubar, definitivamente, eu digo deve porque ninguém sabe o que vai acontecer, pode derrubar uma presidente eleita pelo voto direto. Você tem uma discussão sobre métodos de corrupção em nível do governo estadual, que hoje com acusações contra Fernando Pimentel. Agora, em níveis municipais, você não vê muito falar disso, né? E, naturalmente, não existe uma ilha municipal nesse país da corrupção, né? Não estou dizendo nada nenhuma acusação contra o prefeito. Estou dizendo que não existe ilha no Brasil em relação à corrupção. A corrupção tem que ser combatida do vereador ou presidente da República. Quem tiver envolvido com corrupção tem que pagar por isso. E, de certa forma, a gente concorda com o Rodrigo, tem que ser combatido porque a corrupção ficou endêmica. Ela está entranhada na administração pública e na privada também. Está provado, né? E que não é novo, isso não foi caso. Esse caso não veio agora, não brotou no cenário nacional a partir do governo Lula com Dilma. Isso já é de décadas. Nós sabemos que tem esse processo nocivo à economia, à moral e à ética no Brasil. Agora, o problema é que eu acho o seguinte: o Poder Judiciário também precisa fazer a sua parte. Porque a ideia da impunidade ainda impera no Brasil. As pessoas metem a mão na cumbuca porque sabem que são recursos. Hoje eu estava lendo alguma coisa do Moro. O Moro falando que não pode ir ao banheiro, porque quando ele volta tem mais 10 recursos em cima da mesa dele. Falou, eu não posso ir. Chegou o processo, que eu sou um grande entendido na questão dos processos penal no Brasil e tal. Ele falou, cada vez que eu vou no banheiro tem mais 10 recursos em cima da minha mesa. Quer dizer, isso não tem fim. É uma indústria de recursos. Nós precisamos enfrentar essas coisas. Eu acho que o enfrentamento da corrupção, Márcio, ele começa da desburocratização do sistema público no país. Há um excesso de órgãos, com excesso de atribuições que sobrepõem umas às outras, com umas dificuldades para coisas simples no dia a dia. O Brasil é um país cartorial, um país que depende muito de papel e de venda, entre aspas, de facilidades. Então nós temos primeiro que criar um ambiente que seja um ambiente claro, seguro para empreender, para realizar as coisas. Isso é um bom começo. Segunda coisa que você disse é a impunidade. Reina no Brasil um sentimento de impunidade, que se pode fazer e que nada acontece, que tem mudado de certo modo, que é realmente a efetividade dos processos que existam, sejam inquéritos, sejam processos judiciais. Você sabe que dos processos, dos crimes que acontecem no Brasil, apenas menos de 10% são efetivamente apurados na sua autoria. Contra e desses a vida, 10%, que você está falando, né? Contra a vida. Contra a vida, homicídios. Exato, e corrupção não deve chegar a isso também. Então, há uma ineficiência da persecução criminal que acaba gerando a morosidade da justiça e, consequentemente, a impunidade. Então, há o fator realmente sistêmico das dificuldades do excesso de burocracia que estimula a corrupção e, ao mesmo tempo, daqueles atos que são efetivamente corrupção, a impunidade que acaba por não punir os culpados. Então, tudo isso leva a um país que é um país que acostumou-se, infelizmente, para a tristeza nossa, com a corrupção como algo que fosse natural, que é o pagamento do dinheiro para o fiscal, o pagamento do dinheiro para um guarda, enfim, as pessoas se acostumaram e achavam que isso é normal. Agora, essa cultura tem mudado, eu sou um otimista em relação a isso, nós temos que mudar, e um meio de mudar é realmente através da política, da gente tornar um ambiente mais decente para se fazer política fundamental. O deputado falando sobre essa burocracia, esses poderes superpostos, né? A gente vê Ministério dos Transportes, tem Agência dos Transportes. Todos dois, basicamente, com a mesma tarefa, e todos dois, pelo que a gente conhece de denúncia, corruptos. Eu cito cada um tentando ver qual que leva mais, né? Embora a gente saiba que muito para consertar o Brasil, para pôr o Brasil num rumo que a gente queira, né? Com olhar para o futuro, para a modernidade, para a contemporaneidade, para os nossos filhos e netos, a gente sabe que passa pela política. Mas a política não pode se inserir no judiciário como hoje se insere. O Moro já condenou mais de 100 pessoas nesse processo da Lava Jato. Sabe quantos o Supremo condenou até agora?
Não posso nem fazer aquela bolinha que fazia antigamente, Zero, né? porque é do nosso tempo a fazer gestos que alguém pode interpretar como obsceno. Zero pessoa foi condenada, ou seja, nenhuma pelo Supremo, porque tem o dedo político nesse processo. Você cita um exemplo interessante. 2 fenômenos muito ruins para o país. É o da politização da justiça e o da judicialização da política. Perfeito. A politização da justiça é a influência política nas decisões judiciais, que é a decisão judicial que atende ao anseio da população ou da opinião pública, quando deveria ser eminentemente técnica. E há critérios de investigação, critérios de processamento, critérios até de condenação. Isso é ruim, isso é errado. E a judicialização da política, e dado o enfraquecimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo, o Judiciário é que dita as regras hoje, porque todas as questões políticas acabam sendo judicializadas para que haja solução no órgão que seja. Inteiramente. Se o jurista, se o advogado, criminalista, como é teu caso, quiser ser político, candidato e tenha voto como exatamente. Você teve, né? E mesmo do Sérgio Moro, a gente tem problemas muito graves. Ele quebrar um áudio de um presidente da República junto com o ex-presidente da República, né? É uma brincadeira. É por isso que eu acho que nós isso temos é que só no combater. Brasil. Eu até quero pôr o pingo no i aqui, porque eu já citei o Moro 2 vezes. Eu acho o Moro apenas um bom funcionário público. Faz jus ao salário que ganha, mas nada do que isso. Não vejo ele como uma liderança, não vejo ele como candidato, não vejo um viés político nele. Acho ele apenas um bom servidor público. E todo combate à corrupção deve se pautar por critérios, há leis, a Constituição Federal que deve ser obedecida, com o devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa, com presunção de inocência, mas tem que se combater a corrupção, obviamente preservando todos esses critérios. A condenação de um inocente já é um ato muito grave que deve ser combatido. Mas vamos puxar outro assunto. Vamos voltar para Belo Horizonte, que é essa apaixonante cidade das alterosas, né? Sim, nós vamos voltar, mas a gente tem que fazer mais um intervalo, já estão me avisando ali, a gente continua com Belo Horizonte, cena política, volta já já. Prossegue cena política, debatendo as eleições municipais, com foco aqui em Belo Horizonte, que nós vamos continuar, inclusive falando com o candidato do PMD aqui, do PMDB sobre Belo Horizonte, mas também quero falar do Estado, nós vamos falar também de Brasília. O programa aproveita a presença de um deputado federal para conversar, para debater todas essas situações. Belo Horizonte agora foi agraciada com esse título, a região da Pampulha, a obra da Pampulha, a obra de Niemeyer, de Portinari, Buller, Marx, né? Foi agraciada com o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Da ONU ou da Unesco? Da Unesco? Da Unesco. Unesco mesmo, né? Da Unesco. E é uma cidade, naturalmente, que tem muitas condições de promover questões de turismo e tudo mais. Mas a gente vê que há até uma inércia, né? Ao contrário dos hotéis que foram construídos aqui numa proporção exagerada, existem poucos programas que atraem o turismo para a cidade. De fato, eu vejo isso um dos problemas da cidade. De fato, esse título do patrimônio cultural da humanidade, desse complexo moderno da Pampulha, é realmente um presente para Belo Horizonte, com toda a justiça, porque quem conhece a Pampulha e outros tantos pontos turísticos no Brasil sabe que a Pampulha realmente é extraordinariamente linda e valorosa em termos culturais. Obviamente que há condicionantes que devem ser cumpridas, uma delas, inclusive, é a despoluição da lagoa da Pampulha. Então, tudo muito bom, nós temos que comemorar, mas temos que realizar aquilo que é básico, que favorece o meio ambiente, que favorece as pessoas da Pampulha, que é a despoluição da lagoa. Com 35 anos de jornalismo político aqui em Belo Horizonte, mais de 35 anos, o Márcio também deve ter até mais que eu, né, Márcio? Menos, exagero. Sei não, eu acho que tem mais, mas tudo bem. Mas eu acho, como tem a indústria da seca lá no Nordeste, existe a indústria dos aguapés aqui em Belo Horizonte. Vão milhões e milhões de dólares, tiram aqueles aguapés de uma maneira porca e mal lavada, apesar de ser água, porca e mal lavada. Vou usar até uma metáfora esquisita para a água. E os
pés sempre estão voltando. Em algum momento o Banco Mundial disponibilizou recursos, faltou projeto, faltou talvez um pouco de vontade política para que isso acontecesse. Mas eu acho que o momento nesse instante é de enaltecer, comemorar, agradecer realmente o fato da Pampulha ter se tornado patrimônio cultural da humanidade. E eu acho que favorece muito o turismo de Belo Horizonte, que é um ponto que precisa ser tocado dentro dos segmentos da economia em Belo Horizonte, de indústria, serviços e turismo. O turismo está realmente num ponto que é um ponto de prioridade, porque Belo Horizonte tem toda a condição de se tornar um celeiro de turismo de negócio. Tem uma rede hoteleira hoje muito farta em razão da Copa do Mundo, onde se construíram vários hotéis. Tem uma rede de bares e restaurantes que é uma das melhores do Brasil, é uma cidade vocacionada para os bares e restaurantes e gastronomia, eventos como comida de boteco e outros tantos. Falta locais realmente para atrair o público, para fazer grandes convenções, grandes eventos em Belo Horizonte. Há o Minas Centro, Expo Minas, mas há um estudo em que o déficit é de 180 mil metros quadrados de locais para a realização desses eventos, o que desestimula a comunidade nacional e internacional de realizar eventos faria um grande em Belo Horizonte. Eu não posso dizer isso porque seria uma propaganda antecipada, não me permitiria fazer isso. Mas o próximo prefeito de Belo Horizonte deve ter esse compromisso de preencher essa lacuna que vai casar com a rede de hotéis, com a rede de bares e restaurantes, que é realmente local para se fazer grandes eventos em Belo Horizonte e torná-la cada vez mais conhecida. E um mote interessante passa a ser também o fato da Pampulha ter se tornado patrimônio cultural da humanidade. Essa é uma boa linhagem para se pensar um futuro para essa capital mineira. Outro dia eu estava conversando com o presidente da FIENG, o Olavo Machado. E ele me disse que tem uma expressão que designaria bem o que nós precisamos resgatar em Belo Horizonte, que é a cidade do conhecimento. Nós já tivemos o Dr. Hilton Rocha, que foi o papa da oftalmologia no Brasil. Todo mundo vinha ou se operar, ou consultar com o Dr. Hilton Rocha. E em outras especialidades médicas, na cirurgia plástica, nós sempre fomos excelência. Perdemos esse caráter até acadêmico. Você vê que até pelas universidades nós produzimos muito pouco artigo hoje divulgado nos grandes jornais, na grande mídia. Nós perdemos essa excelência, nós precisaríamos resgatar, porque isso está embutido a ideia da cidade do conhecimento que o Olavo estava falando. Já que ele começou com poesia, nós tivemos trabalhando nas redações de Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade, nós tivemos trabalhando em drogaria, Guimarães Rosa. Isso. A excelência era outra. Um Vander Piroli numa redação, Roberto Drummond. Mas eu queria saber muita excelência houve e foi perdida não só no campo da oftalmologia. Não, de diversas áreas. Na academia, na área médica, na área da engenharia. Quantas empreiteiras grandiosas nasceram aqui? Quantos bancos nasceram aqui? Instituições financeiras, grandes construtoras de nível nacional e internacional. Cirurgia plástica e oftalmologia era realmente um celeiro. Belo Horizonte, ainda é um pouco, especialmente na oftalmologia, há grandes nomes, mas Belo Horizonte precisa estimular a manutenção desse perfil, dessa vocação dela. Não podemos ficar só na mesmice, achar que nós vamos viver de serviço, de uma pequena parte da indústria, porque não vamos viver só disso. É preciso estimular, não sei se todos sabem, mas a Embraer está em Belo Horizonte e precisa ser estimulada. Então, a indústria aeronáutica, a indústria de microeletrônicos, a indústria de diagnósticos, a indústria farmacêutica, a indústria de customização de tecnologia de informação, que são indústrias que ocupam pouco espaço, limpas, às vezes, limpas, e que geram emprego, geram divisas, geram ciência, tecnologia e inovação. Acho que a palavra para Belo Horizonte, uma cidade moderna, como se pretende ser, é de inovação. Nós temos que inovar na política econômica e na política social também, para atender especialmente as pessoas que são mais pobres. Eu queria pegar só dois projetos aqui para Belo Horizonte, duas propostas, mesmo que não seja a proposta do candidato, que seja a proposta para todos os candidatos a partir da tua ideia, né? Para essa área mais carente, pobre, como você disse, um projeto precisa ser feito, e outro para classe média, talvez para classe alta, por exemplo, o PTU, todo mundo reclama muito do valor do PTU. Quais que seriam duas propostas suas nesses dois sentidos? E depois você que faz a sua pergunta, Márcio. Eu acho que Belo Horizonte, para as pessoas de mais baixa renda, nós temos que pensar naquilo que é básico. Não pode faltar o básico. Antes de pensar tudo isso que nós falamos, e tudo isso que nós falamos é algo que ajuda a incrementar o atendimento do que é básico.
O atendimento que é básico é saúde. Vamos dizer, a questão dos centros de saúde, torná-los mais eficazes. Tivemos a notícia recentemente das cirurgias eletivas que não poderão mais ser feitas da forma como vinham fazendo em razão do corte do Sistema Único de Saúde. Então, o atendimento à saúde das pessoas, local para as crianças estudarem. E esse projeto da UMEI é um projeto muito interessante que deve ser preservado. Como é que é? As UMEIs são 126, eu acho que entregaram 132 UMEIs, que é o local que a criança fica ali em tempo integral. Nós precisamos manter todos os projetos que sejam, o futuro governante precisa manter os projetos que sejam bons. Então, o básico de educação, o básico de saúde, o básico de mobilidade urbana, porque a pessoa quer o mínimo de decência para poder sair da sua casa, ir para o seu trabalho e gastar o menos tempo possível. Ninguém tolera ficar 2, 3 horas. Eu tenho uma secretária, coitada, que ela fica 3 horas dentro de ônibus para ir, mais 3 para voltar. Então, isso são coisas básicas que nós temos que atender. Então, nós temos que pensar com inteligência e com eficácia o que pode ser melhorado na vida dessas pessoas mais pobres. Eu acho que começa daí, de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade urbana e de geração de emprego. Ao Minha Casa Minha Vida, ao Bolsa Família. Mas nós tínhamos que ter o Meu Emprego Minha Vida. Ou seja, o emprego é a coisa mais valiosa que um cidadão pode ter para ter decência e dignidade na sua vida. Vou complementar o que você está falando no sentido que as pessoas mais carentes, que moram de forma humilde, elas precisam também da valorização do espaço público. Sem dúvida. Que não é reconhecido por nenhum governo passado municipal. Nós precisamos valorizar as vielas, favelas, os caminhos, o processo onde anda. E existe na Colômbia, um país que já foi dos mais miseráveis e dos mais violentos do mundo. Existem escadas rolantes hoje, existem teleféricos para se subir em favela. Você valoriza, dá condição, você dá um título de casa, Barroso e Pacheco, para uma pessoa, a pessoa valoriza aquele espaço, ela sabe da importância da limpeza. E nós aqui temos um grave defeito. Eu, pessoalmente, acho que Belo Horizonte é uma cidade muito feia. A estética urbana de Belo Horizonte é pavorosa, ela é horrorosa. Na hora que você entra na cidade, ela é pichada de ponta cabeça. A fiação de Belo Horizonte é pavorosa. São 20, 30, 40, 50 fios que passam em cima da sua cabeça. Você não sabe se é TV a cabo, se é TV de internet, se é telefone fixo, se é telefone... Ninguém entende esse negócio, mas tem uma fiação tremenda. É pavorosa a estética urbana, né? E nós não valorizamos o espaço público. O espaço público é sujo, entendeu? Ele é mal cuidado. As pessoas... Aqui é tão grave esse assunto que até as instituições públicas se apoderam do público e tornam no privado. Quer um exemplo? Pega a Prudente de Moraes ali e sai acompanhando o TRE. Todas as frentes numa avenida pequena, miúda, ele põe aquelas placas, espaço privativo do TRE, espaço privativo do TRE. Ora, o poder público se apossa do que é público no sentido de tornar o privado. E isso não fica só aí, não. Tem ruas que a população fecha, né? A população que tem dinheiro. Sejamos práticos e verdadeiros. Toma conta de rua, põe cancela, sente que a praça é dela, fecha, não dá acesso às pessoas. Clube dos caçadores ali? Olha, existe uma síndrome de apropriação do público privado até pelo poder público. Eu acho isso da maior gravidade. Porque você acaba não valorizando o espaço que você vive, joga lixo no chão, não tem uma cesta de lixo, a coleta bem feita. Nós não trabalhamos até hoje a coleta seletiva. O mundo inteiro falando da possibilidade de remetermos a novos aproveitamentos do produto e nós não fazemos. Nós não trabalhamos a consciência de sustentabilidade, que para mim é a palavra do século. Na verdade, a comunidade tem que colocar na cabeça das pessoas que elas têm a obrigação de cuidar do espaço público delas também, não é só papel da política ou do governo. As pessoas têm que ter esse compromisso de cuidar bem, de denunciar aqueles que não fazem bom uso ou que acabam destruindo os bens públicos. Então, essa cultura cidadã é papel da prefeitura incutir na cabeça das pessoas. É a pessoa que respeita a fila, que respeita o idoso na hora de sentar na cadeira do ônibus, respeita a vaga do deficiente, respeita o espaço público. Então, isso começa de uma pedagogia, mesmo de uma formação, especialmente nas crianças, de que precisa haver esse respeito para com o outro e para com os espaços públicos. Então, respondendo
em relação à sua pergunta, faltou o IPTU, faltou a questão da classe média. Não há dúvida que a classe média é uma classe penalizada atualmente em razão das políticas federais. Não é? A classe média é quem mais sofre e é de quem mais se tira benefícios atualmente no Brasil, em todos os sentidos. Eu acho que Belo Horizonte é perfeitamente possível se pensar em algo que seja objetivo em relação a essa questão dos impostos mesmo. É muito fácil fazer política pública sacrificando o contribuinte, aumentando alíquotas, aumentando base de cálculo, aumentando os impostos, especialmente o IPTU. Então é algo que o próximo prefeito tem que pensar realmente, que é o de uma forma que seja de arrecadação menos ferina, menos agressiva. Maneirar no IPTU. Maneirar nos gastos públicos, né? Mas é isso, você tem que equilibrar a receita com as prefeituras com despesa. penúria, com essa crise, com a recessão. Mas há condições. Eu cito um exemplo, o seguinte, cargos comissionados. Uma pessoa que ganhe lá R$10 mil num cargo comissionado, que às vezes nem é necessário ser mantido. R$10 mil equivale para o governo, considerando todos os encargos que isso gera, todo o ônus indireto daquele funcionário ali, por baixo R$300 mil por ano. Isso no decorrer de um mandato é R$1.200.000 que poderiam ser destinados à conservação de uma praça, de um espaço público, à construção de uma quadra, de uma academia ao ar livre. Então é possível fazer política pública com arrecadação equilibrada, dentro dos parâmetros, gastando menos e valorizando aquilo que realmente serve no município, que são os servidores da ponta, que são aquelas pessoas que estão no dia a dia com as pessoas, os professores, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, que estão ali diretamente atendendo as pessoas. Então essa política é uma política inteligente. Menos staff na retaguarda, com mais otimização de gastos e maior valorização daqueles profissionais servidores públicos que estão na ponta. Vamos para mais um intervalo. Cena Política volta daqui a pouco. Segue Cena Política neste último bloco, debatendo as eleições municipais, mas já que a gente está aqui com a presença de um deputado federal, Rodrigo Pacheco, do PMDB, vamos falar também da disputa política lá em Brasília. Deputado, foi eleito agora o seu xará, né? Rodrigo Maia, o novo presidente da Câmara dos Deputados. Perdeu o candidato do Centrão, que seria, hipoteticamente, o candidato de Temer, Michel Temer, Rosso. Como que vai ser essa relação agora com o governo federal lá na Câmara dos Deputados? Dizem que o Centrão pode dar até um revertério e derrubar projetos de Temer. Eu não acredito. A sua avaliação lá como um PMDBista atuante lá dentro, qual que é? Eu não acredito que isso vá acontecer, porque o governo interino, e que porventura será efetivado do presidente Michel Temer, construiu uma base muito sólida na Câmara dos Deputados, o que a presidente Dilma não tinha. A base estava muito frágil, perdendo votações constantemente. Então há uma base hoje fortalecida do governo Temer, todo mundo com otimismo em relação à melhora do país. Os índices já mostram isso, de melhoras nos índices econômicos, tem expectativa, ontem só uma pesquisa, na expectativa de diminuição do desemprego, na expectativa de diminuição da inflação. Então há um otimismo e a classe política, especialmente os deputados federais, não podem trair esse movimento, que é um movimento popular de otimismo para se sair da crise. Mas a melhor política que a gente conhece, isso não é só de hoje, a melhor política da Câmara dos Deputados, do Congresso, é a política do interesse, né? Infelizmente, há essa política do interesse, mas quando se chega no fundo do poço de uma crise, essa política do interesse tem que dar lugar à política do interesse público. Eu acredito muito nisso, das pessoas que sejam conscientes ali, até porque quem vive como político, deputado ou senador, num país de crise, em que não consegue as realizações para sua base eleitoral, é um mandato inócuo, um mandato inofensivo, de pouca relevância. Então todos querem que o Brasil melhore, que o governo federal melhore, que possa realizar as políticas públicas das pessoas. Eu tenho uma esperança muito grande que o presidente Michel Temer possa manter ou melhorar os ganhos sociais, especialmente das pessoas que têm mais baixa renda, e que possa fazer essa mescla da política de reforma de previdência
com também a preservação dos interesses daqueles que têm direito adquirido. E eu acho que a base hoje está fortalecida. O Rogério Rosso e o Rodrigo Maia são dois deputados que são da base do presidente Michel Temer. Já houve um anúncio do deputado Rogério Rosso, que mesmo tendo perdido para o deputado Rodrigo Maia, ele disse que está, junto com o grupo dele, na base do presidente Michel Temer. Então nós temos confiança de que não haverá essa desinteligência lá, essa rusga em razão desse processo eleitoral e que nós possamos caminhar para as reformas que o Brasil precisa para poder resolver esse problema da crise que tanto nos assola. Rodrigo Pacheco, eu estive lendo outro dia, você fez um pronunciamento em Brasília, lá na Câmara, e abordou a questão da necessidade de nós repactuarmos a nossa federação. Sim. E você agora, como candidato a um cargo de poder executivo municipal, poderia explicar o que você pensa sobre essa pirâmide que hoje sustenta a base financeira da União, estados e municípios? O que você pensa nessa reversão? Há clima para isso? Há clima para isso. O próprio presidente Michel Temer é um adepto da tese do municipalismo. Nós temos que compreender que as pessoas vivem no município. Elas não vivem no estado, nem vivem na União. Elas moram no município. É muito importante que os municípios tenham uma parcela mais significativa do orçamento da União, que hoje está muito concentrado na União e pouco dividido entre os estados e municípios. Essa é a discussão do Pacto Federativo, em que há uma comissão especial na Câmara dos Deputados para se discuti-lo, como há também a comissão especial de discussão da reforma tributária no país, que é uma reforma também muito necessária. Eu tenho muito otimismo que esse governo, uma vez efetivado, com a base política que tem, possa fazer reformas, sejam as reformas estruturantes do país, para que o país volte a crescer e, fundamentalmente, Márcio, possa gerar emprego. Não há nada mais valioso hoje no Brasil do que o emprego. As pessoas têm que dar valor ao emprego, têm que gostar do seu emprego, e esse emprego tem que ser um emprego decente, com garantias, e é isso, esse trabalho que nós temos que perseguir. Tendo emprego para todo mundo, o país se desenvolve e nós temos toda a condição de nos tornarmos, como brasileiros, a maior potência mundial. Nós temos o melhor agronegócio do mundo, nós exportamos tecnologia de agronegócio para o Brasil todo, uma vocação extraordinária para isso. Temos uma mineração muito forte, que exporta bastante. Enfim, temos todas as condições. Um turismo que é pouco explorado, infelizmente, no Brasil, mas é um país de riquezas imensuráveis. Então, nós temos toda a condição, com a riqueza que nós temos, com o povo que nós temos hoje, mais do que nunca conscientes de que esse momento de crise é ruim para todos nós, que nós possamos juntar esforços, esquecer dessa disputa política, esquecer dessas brigas políticas, dessas cores partidárias e possamos nos unir para melhorar o nosso país. Eu tenho muita fé nisso. O deputado, embora você tenha dito aqui que o presidente interino Michel Temer tem uma visão municipalista, ele já concordou em adiar esse pagamento da dívida dos estados e não concordou com o mesmo processo em relação aos municípios. E hoje existe uma reivindicação gritante dos municípios, que estão todos, em sua grande maioria, asfixiados financeiramente, de que acha nesse sufoco financeiro, que haja uma folga. Em relação aos estados, houve precedentes do Supremo Tribunal Federal que acabaram por impor essa iniciativa em relação aos estados. Em relação aos municípios, eu não puno nem penitencio o presidente Michel Temer, porque realmente é um momento de transição, ele não pode nesse instante fazer grandes mudanças. Ele tem, vamos dizer, foi um governo praticamente sem transição. A presidente saiu e ele assumiu sem que houvesse uma transição de governo para se levantar os números de cada um dos ministérios, quais eram as teses de planejamento, as diretrizes do governo. Então ele está realmente numa fase de adaptação e eu tenho absoluta convicção que nós podemos passar à frente disso e, num curto espaço de tempo, se não for por iniciativa exclusiva do Executivo, mas por uma reforma constitucional, nós possamos repactuar isso para que os municípios sejam mais valorizados. Ô, Rodrigo, à véspera das convenções partidárias que vão decidir a questão das coligações, então é claro que o PMDB está buscando se unir a outras legendas, a outras siglas. Eu sei, por exemplo, que o presidente da Câmara de Belo Horizonte, a mais importante cadeira do Legislativo Municipal, da capital, ele já deu inúmeras declarações falando que está apoiando a sua candidatura. Quais outras legendas? Como é que você explica isso já do presidente da Câmara, o Edson Magalhães, está indo com você nesse processo
agora. Como é que você explica isso? Bom, primeiro eu fico muito contente com essas declarações de apoio de pessoas experientes, de pessoas que representam politicamente Belo Horizonte. Naturalmente, nós precisamos passar por uma etapa, que é a etapa da convenção e da definição formal da pré-candidatura. A partir daí, nós faremos as alianças com os partidos políticos que tenham identidade ideológica conosco, que aceitem as nossas propostas para Belo Horizonte, que nós vamos formatar dentro de um programa de governo e que possam dar as suas sugestões e serão ouvidas essas pessoas, esses partidos, nessa aliança que se formará. Então, nós temos nesse instante buscado dialogar com os partidos políticos, protagonistas da política de Belo Horizonte, com os líderes políticos que também protagonizam a política em Belo Horizonte, para que a gente possa formar uma aliança, que seja uma aliança, Márcio, de compromisso com Belo Horizonte e com as pessoas de Belo Horizonte, repito, especialmente aquelas pessoas que mais precisam da política, que são as pessoas mais carentes. E a partir disso, a gente evoluir numa campanha que seja uma campanha decente, uma campanha equilibrada, uma campanha de respeito aos adversários, eu acho que nós conseguimos fazer com toda tranquilidade dessa forma. Além do presidente da Câmara, que eu imagino que esteja ainda falando em nome dele e não da totalidade do partido, quais outras siglas o PMDB hoje já iniciou uma discussão em termos de aliança? Nós conversamos com o presidente da Câmara, o vereador Wellington Magalhães, conversamos com outros vereadores também, conversamos com alguns políticos, eu tenho dialogado bastante com o Délio Malheiros, do PSD, com o Marcelo Álvaro Antônio, do PR, o Marcelo, inclusive, é meu colega na Câmara dos Deputados, com o PV, que eu particularmente acho um partido muito leve, com boas propostas. No caso, parece que mantém a pré-candidatura dele, não é? Parece que sim, mantém a pré-candidatura, é o atual vice-prefeito e tem todo o direito e legitimidade para pretender ser, e qualidade, inclusive. Então, nós temos conversado com esses partidos para construirmos essa aliança e, obviamente, sem desconsiderar outras possibilidades com líderes políticos em Belo Horizonte, em nível nacional, que também nós temos que conversar, no mínimo, Márcio, para a gente entender o que o outro pensa, para a gente poder formatar uma política que, repito, seja uma política construtiva, discutindo, inclusive com supostos eventuais e futuros adversários, para que a gente possa debater da melhor forma, da qualidade melhor possível, para que a população de Belo Horizonte conheça efetivamente as propostas de cada um. Então, eu confio muito na nossa capacidade de aglutinação, dentro de um propósito sincero, um propósito sério, de fazer uma política inteligente e eficiente para Belo Horizonte. Na hipótese de a sua candidatura chegar ao segundo turno, na hipótese, obviamente, também de um segundo turno aqui em Belo Horizonte, o caminho mais fácil, mais próximo de aliança seria com o PT, como acontece no governo do Estado? Não necessariamente. Obviamente que essa poderia ser uma alternativa que tem que ser debatida pelas pessoas envolvidas dentro do processo. Essa é uma decisão que cabe, inclusive, ao partido, não é ao Rodrigo Pacheco ou a uma pessoa só. É uma decisão de partido político, com o seu presidente, o presidente da Comissão Municipal é o deputado Leonardo Quintão, o presidente da estadual é o vice-governador Antônio Andrade, e são pessoas que têm que ser ouvidas. Agora, antes de pensar em segundo turno, nós temos que pensar primeiro na candidatura e depois numa vitória em primeiro turno, e para isso nós temos que construir dialogando. Eu quero render minha homenagem aqui ao Itamar de Oliveira, que hoje se encontra na França, está um período professor da UFMG, jornalista, meu amigo. Eu nunca tinha ouvido falar de você até uns 6 meses passado, 8 meses passado, e aí surgiu num grupo de jornalistas e publicitários. O Brasinha, né? Conhecido como Brasinha. Surgiu... Ele está na França, mas não tem perigo não, né? Não, tá muito bem. Né? E aí surgiu os nomes prováveis e possíveis candidatos em Belo Horizonte, e o Itamar foi a primeira pessoa a falar, olha, guardem, Rodrigo Pacheco é um nome que o PMDB ainda vai abraçar. Todo mundo se espantou. Te revelo isso, todo mundo disse, Rodrigo Pacheco, todo mundo pensava ele é o deputado federal, né? Todo mundo não, já ouvimos falar do deputado federal, então, pois é, mas guardem porque o PMDB vai abraçar o nome dele. Ele falou com uma convicção e ficou até a ideia, nesse encontro, vamos chamar o Rodrigo para nós conhecê-lo melhor e tal, e não acabou não acontecendo, mas foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar bem no sentido que você seria abraçado pelo PMDB. Então vou render minha homenagem ao Itamar de Oliveira, o Brasinha com larga passagem de experiência de PMDB, então figura fantástica. O Itamar é um apaixonado pelo PMDB, pela boa política, uma pessoa muito correta e um grande amigo que hoje eu construí, que realmente foi um entusiasta naquele momento da pré-candidatura, onde tinha
tinha nomes como o do deputado Leonardo Quintão, que tem uma densidade eleitoral extraordinária em Belo Horizonte, do Josué Alencar, que foi candidato a senador, do secretário de Saúde, Sávio Souza Cruz, eram nomes expoentes. Tinha o Laudívio também, que era do PMDB, deputado então do PMDB. Então eram grandes nomes com bastante densidade eleitoral. E o Brasil naquele instante danado, viu, Joffre? Apostando já enxergava atrás das montanhas, como se diz aqui. Muito bem, estou me avisando ali do final do programa. Você conseguiria, de uma maneira assim, bem sintética, pontual, e o PMDB no Estado? Você acha que está preparado para as eleições? No Estado, você acha que tem uma... Eu acho que o PMDB, em nível estadual, fará o maior número de prefeitos municipais em Minas Gerais. Está muito estruturado no interior. Nossa perspectiva é cerca de 200 prefeitos nas 853 cidades de Minas Gerais. Então, o PMDB está muito bem estruturado. Nós temos hoje 13 deputados estaduais, 6 deputados federais, o vice-governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa. Então, nós temos realmente personagens importantes da política de Minas Gerais e temos construído candidaturas muito viáveis nas principais cidades e nas cidades pequenas também do Estado. Um trabalho muito denso do presidente Antônio Andrade, que tem visitado o interior, tem visitado essas cidades. Eu estou muito otimista na participação do PMDB nessas cidades. Deputado, eu agradeço novamente. Nunca é muito agradecer sua presença, a presença também do jornalista Márcio Fagundes. E saudar o Pacheco, a oxigenação no geral na política, não só mineira, como nacional. Isso é sempre bem-vindo, né? Novas ideias, é um deputado novo, 39 anos. 39. Né? Isso é bem-vindo à política. Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo programa.